curiosidade que essa história que nós acabamos de ler, ela não começa, minha pastora Jéssica, aqui no capítulo 8. Essa história vai começar um pouco mais lá atrás, se eu não me engano, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Lê na sua casa. Capítulo 5 de Mateus, Jesus está em cima do monte, da montanha. Jesus está pregando as bem-aventuranças, ou os bem-aventurados, como você queira chamar. Em cima da montanha, Jesus está diante de uma multidão pregando. Não sei dizer para você quantos dias ele passa pregando, meu pastor, ou quantos meses, ou quantas horas. Eu só sei para você que ele começa a pregar no capítulo 5 de Mateus. Aí vem o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e ele termina no capítulo 8. Quando ele termina no capítulo 8, ele dá a bênção apostólica, ele ora, dá a bênção apostólica, e ele despede o povo. Já a Bíblia diz que Jesus vinha descendo do monte, a montanha, e embaixo da montanha, a Bíblia diz que tem um homem que está coberto de lepra, dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. Olha a coisa séria. E quando eu li isso aqui, irmãos, eu confesso para os irmãos que me criou uma empatia no coração. Pastor, o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Aleluia. Quando eu li isso aqui, eu me coloquei no lugar desse camarada e eu senti muitas dores. E eu confesso para os irmãos que eu aprendi lições de vida através da vida desse moço aqui. E a mesma lição que eu aprendi, você vai aprender também aqui nessa noite. Jesus vem descendo do monte, vem descendo da montanha, de repente, na frente dele aparece um homem que está coberto de ferida, dos pés à cabeça. Só que esse homem aqui no capítulo 8, ele não nasceu desse jeito. Ele não nasceu com essa doença. A história diz que um dia ele pega os seus filhos, pega a sua esposa e todo mundo vai para o culto. Todo mundo vai para a igreja. E antigamente, naquele mundo antigo, nem todas as pessoas tinham livre acesso ao culto, à igreja. Hoje não, graças a Deus, nós vivemos em um país abençoado, um país democrático. Você tem o direito de vir para o culto e também tem o direito de não vir para o culto. Depende de você. Mas naquele mundo antigo, nem todo mundo tinha acesso à igreja. Quando as pessoas iam para o culto, na porta da igreja, na porta do culto, do tabernáculo, tinha 2 sacerdotes. Um ficava do lado direito e outro ficava do lado esquerdo. E para que se via sacerdote, para que todos, quando viessem para a igreja, todos viessem para o culto, eles tinham que passar por uma espécie de uma vistoria. O sacerdote dava uma vistoria em todos aqueles que vinham para entrar na igreja. E você se pergunta para que era isso? Se via porque eles acreditavam que o templo, pastor, era Deus. Olha que coisa forte. Nem todo mundo, os doentes, os enfermos, não podia entrar dentro da igreja. Só quem podia entrar dentro do culto eram as pessoas saradas, as pessoas sadias. Doentes não entravam dentro da igreja. Você lembra, se não me engano, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos? A Bíblia diz que todos os dias era trazido um homem paralítico. E esse homem era colocado na porta do templo, na porta da igreja. E eu me pergunto, por que colocavam esse homem na porta da igreja? Não era mais fácil trazer um homem de casa, colocar ele dentro da igreja, colocar ele sentadinho na cadeira e quando terminasse o culto, levasse o cidadão para casa de novo? O que era que pegava um homem que tinha deficiência física? Pegava um homem que era paraplégico, trazia um homem de casa, e em vez de colocar ele dentro do templo, era colocado na porta do templo. Por que isso? Porque eles acreditavam que o templo era Deus. E ninguém podia, os enfermos não podiam entrar dentro do templo. Você lembra quando Salomão edifica o primeiro templo? A história diz que quando Salomão edificou o primeiro templo, Salomão ele pega tudo de bom. Salomão pega ouro, pega prata e ele constrói o templo. A história diz que Salomão ele coloca na frente do templo 2 colunas. Se eu não me engano, uma coluna de cobre e uma coluna de ouro. A história diz que quando os mercadores passavam na frente do templo, eu estou desenhando a história de propósito, para que você entenda onde eu quero chegar. A história diz que quando os viajantes passavam na frente daquele templo que Salomão edificou, eles ficavam embasbacados. Eles ficavam de queixos caídos, meu pastor, pela beleza daquele templo, pela potência que tinha aquele templo. O templo que Salomão edificou era tão belo que quando as pessoas passavam na porta delas, elas diziam, isso aí não é uma igreja, isso aí não é um templo, de tão bonito que era.
Isso é o próprio Deus. Olha que coisa forte. Eles acreditavam que o templo era Deus. Se você tiver a oportunidade de viajar para São Paulo, vá até São Paulo. Quando chegar em São Paulo, visite um bairro chamado Bairro do Brás. Quando você chegar no Bairro do Brás, visite a rua Celso Garcia, número 605. E lá você vai encontrar um templo que a Igreja Universal levantou, chamado de Templo de Salomão. Alguém tinha a oportunidade de já ver aquele templo? Eu tive, a irmã já teve. Eu tive, passou a oportunidade de ver aquele templo. É lindo. É uma coisa fora do comum, é uma coisa surreal. Antigamente, quando as pessoas iam para o Brasil, as pessoas iam para o Cristo Redentor, iam para o Pão de Açúcar, iam para o Corcovado. Hoje não, quando as pessoas vão para o Brasil, as pessoas vão lá para São Paulo. As pessoas vão lá para o bairro do Brás visitar o Templo de Salomão. A Igreja Universal gastou 700 milhões de reais para construir aquele templo. Pense numa coisa surreal, uma coisa fora do comum. E detalhe, aquele templo que o bispo edificou lá em São Paulo é apenas uma cópia, é uma réplica. A gente olha, a gente vê pela televisão aqui e dali, quem tem a oportunidade de ver pessoalmente, vem lágrimas nos olhos. A gente se arrepia, o coração bate mais forte. Se a gente olhando pela TV, a gente se arrepia, a gente chora. Detalhe, aquele templo ali é a cópia, é a réplica que o bispo levantou. Se a gente chora, a gente se arrepia vendo a cópia que o bispo levantou. Agora imagine você vendo o original, que o próprio Salomão levantou. A história diz que todos os mercadores passavam na frente do templo. Isso não é uma igreja. Isso é Deus, de tão bonito que era, de tão poderoso que era. E essa história de que o templo era Deus, se passaram os anos, os séculos, os milênios, e caiu aqui no Novo Testamento. Um dia, esse homem pega a sua esposa, pega os seus filhos, pega os seus netos e vai para o culto. Quando ele chega na porta do culto, do lado direito tinha um sacerdote, do lado esquerdo tinha um sacerdote. Antes dele entrar dentro da igreja, ele tinha que passar por uma espécie de uma vistoria, um tipo de um baculejo era dado. E o sacerdote olhava tudo, o sacerdote olhava o couro cabeludo, o sacerdote olhava as mãos, as unhas, os pés. Esse homem aqui, ele pegou a família e foi para o culto. Quando o sacerdote vai fazer uma vistoria nele, o sacerdote detecta que na palma da mão dele está saindo uma mancha. Uma impinge, tem uma mancha saindo da mão dele. Como a filha era muito grande, o sacerdote tinha que ser muito ágil, porque o povo tinha que entrar dentro do culto para poder assistir o culto. Então o sacerdote tirava o nome da filha e pedia para que ele fosse para a secretaria da igreja. Para que quando todos entrassem dentro do culto comportado, o sacerdote iria analisar com mais precisão que tipo de enfermidade era aquela que aquele homem tinha. Então o sacerdote coloca o pouso da igreja, os estão comportados, o sacerdote vai na secretaria da igreja e ele pega uma agulha. E o sacerdote começa a perfurar a mancha impinge daquele homem. Ele vai perfurando, vai perguntando, está sentindo alguma coisa? E esse homem diz, eu não sinto nada. E ele diz, está sentindo alguma coisa? Ele diz, eu não sinto nada. E agora, você sente alguma coisa? Eu também não sinto nada. O sacerdote chega a uma conclusão. Esse homem está leproso. Esse homem carrega com ele uma praga. Esse homem carrega com ele uma enfermidade que é altamente contagiosa. E o sacerdote tinha que ser muito ágil. O sacerdote, na mesma hora, quando via que o homem estava leproso, ele tirava as roupas dele e vestia ele de roupa de saco. Ele pegava uma faca, uma navalha e raspava a cabeça dele, raspava as sobrancelhas. Ele pegava um sino e colocava no pescoço dele. Esse sino servia para que, se uma hora ele quisesse para dentro da cidade, ele tinha que tocar no sino. Quando as pessoas ouvissem o tindar do sino, as pessoas abririam passagem, porque está vindo um homem que carrega uma doença que é altamente contagiosa, meu pastor. É uma doença muito contagiosa. Só para você ter uma noção, a pessoa, quando tinha essa doença, lepra, se você pegasse na mão de um leproso, na mesma hora você era contaminado com essa doença. Se você bebesse água no mesmo copo que o leproso bebesse, na mesma hora você também era contaminado com essa doença. Se você viesse de lá de uma calçada e o vento tocasse nele, tocasse você, na mesma hora também você era contaminado com essa doença. É uma doença que era altamente contagiosa. O sacerdote tira a roupa, veste a roupa de saco, raspa a cabeça, raspa a sobrancelha, e o sacerdote pega um homem e joga fora para os muros da cidade. Ele diz, vai embora, nunca mais você vai voltar para casa. Nunca mais você vai ver os seus filhos,
nunca mais você vê sua esposa, nunca mais você vai ver os seus netos. Vai embora. Nunca mais você volta para o seio da sociedade. E a história desse rapaz vai ganhando mais dramaticidade. Porque além dele agora estar com a doença, ele agora está perambulando. Eu queria dizer para você quantos anos ele passou nessa prova. Ou quantos meses, ou quantos dias. Só lembro para você que ele está esperando a boa hora que a morte venha buscar ele. Porque esse homem está leproso. E a lepra é nada mais nada menos do que a morte das células. O corpo do ser humano, todo ser humano, ele tem desde o fio de cabelo até a planta do pé, ele tem células, todo ser humano. E a lepra é nada mais nada menos do que a morte das células. A pele dele, meu pastor, vai morrendo. A pele dele, as células da pele dele vai morrendo, a pele dele vai entrando em estado de decomposição. Vou fazer aqui uma pergunta. Carne de animal morto, fede, sim ou não? Fede, sim ou não? Sim. E carne de gente, carne de ser humano. O que é isso que está acontecendo com esse homem aqui? Esse homem está virando um cadáver vivo. A pele dele, as células da pele dele está morta. A pele dele está morta. As moscas estão voando sobre ele. O fedor de carne podre exala dele. Eu queria dizer para você quanto tempo ele passou nessa guerra, nessa luta, quantos meses. Vou dizer para você que um belo dia tem duas pessoas conversando. E a fofoca, a conversa é mais ou menos assim. Um olhou para o outro e disse: Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, está em cima dos montes. Aleluia. Está em cima das montanhas. Aleluia. Glória. Quando ele ouve que Jesus está em cima das montanhas, já começa a me arrepiar. Quando ele ouve que Jesus está em cima dos montes, ele tira o cinto do pescoço dele. Ele apressa o passo. E ele vai para embaixo da montanha, esperando a hora certa de dar o bote, esperando a hora certa de receber o milagre, esperando a hora certa de receber a bênção dele. Capítulo 8 que nós lemos. Jesus vem descendo da montanha e esse homem fica frente a frente com Jesus. Ele fica frente a frente com o Senhor. E o que eu acho mais lindo nessa história, quando ele fica frente a frente com o Senhor, ele não xinga, ele não cospe, ele não esbraveja, ele não dá tapa, ele não dá empurrão. Quando ele fica frente a frente com Jesus, a Bíblia diz que ele dobra os joelhos e começa a adorar a Deus. E é aqui que eu aprendi uma lição com esse moço aqui. Eu estou contando para você nessa noite uma história de um homem que está sofrendo, um homem que não está com a vida ganha, de um homem que da noite para o dia perdeu tudo. Perdeu família, perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu a casa, perdeu o direito de voltar para a casa dele. Mas quando ele fica de frente para Jesus, ele não xinga, ele não cospe, ele não dá tapa no rosto, ele dobra os joelhos e começa a adorar ao Senhor Jesus. Aleluia! Aprenda uma lição nessa noite com um homem morto-vivo. Aprenda uma lição com um homem que está com o pé na cova. Aprenda uma lição nessa noite. Está doente, está enfermo, está desempregado, o marido foi embora, o filho está nas drogas, o filho está no presídio, a vida está toda virada. Aprenda uma lição nessa noite. Adore que Deus muda o quadro. Adore que Deus muda a tua vida. Adore que Deus tira de baixo e te coloca por cima nessa noite. Adore. O segredo do teu milagre nessa noite, o segredo desse culto de quarta-feira é você adorar a Deus. Independente do que você esteja passando, independente do vale que você esteja cruzando, independente da guerra travada que você esteja travando, Deus vai dizer para você nessa noite: adore. Adore que Ele muda a tua história. Adore que Ele muda o teu cativeiro. Adore que Ele muda o quadro da sua vida. Esse homem aqui, ele perdeu tudo. Não pode mais voltar para casa, não pode mais ver a esposa, não pode mais ver o filho, não pode mais abraçar os netos. Mas quando ele fica de frente para Jesus, ele dobra os joelhos. Glória a E Deus. começa a adorar a Deus. Oh, aleluia, está preparado nessa noite?
Hoje você vai voltar para casa com um sentimento novo no seu coração. Eu proclamo nessa noite que você vai voltar para casa nem carne nem osso. Vai voltar para casa um tição aceso, uma brasa viva, tirada do altar de Deus. Quem é nessa noite? Cadê você? Cadê você que não adore a Jesus? Adore a Deus essa noite. Ah, como eu queria que minha garganta tivesse boa. Aprenda uma lição nessa noite. Independente do que você esteja passando. Ah, pastor, falar é fácil, difícil, está na minha pele. É por isso que eu estou contando a história desse homem aqui. Ele não está com a vida ganha. Ele perdeu tudo. Você sabe o que é tudo? A Bíblia Sagrada é recheada de homens que cruzaram o vale da sombra da morte, mas assim mesmo adoraram a Deus. Tem na Bíblia um tal de Jó. Lembra da história de Jó? Jó perdeu tudo. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu fazenda. Os amigos de Jó se levantaram contra Jó. Tem pecado escondido, Jó. Jó, você tem alguma coisa, você pecou contra Deus. Jó diz, eu não pequei contra o Senhor. Eu não blasfemei a esposa de Jó. Jó, amaldiçoa esse Deus, Jó. Jó, larga essa igreja, larga essa fé. Jó, chuta Deus, chuta o pó da barraca. Jó disse, Deus me deu e Deus também levou. E bendito continua sendo o nome do Senhor. Você está entendendo? Tem como você estar desempregado e dar glória para Deus. Tem como você não ter nada. Está aqui na igreja e está dando glória para Jesus. Tem como o seu marido está na cachaça, tem como o seu marido está nas drogas, o seu filho está lá dentro do presídio, mas assim mesmo você não está se fazendo de vítima. Hoje você vai com um sentimento novo, é um sentimento de adorar. Eu quero nessa noite que você adore com Deus todo o coração. A carinha de quem comeu giló sem sal. Se você fica olhando pra mim com essa carinha de paisagem, de velório, você veio para o culto de um jeito e vai voltar pro culto do mesmo jeito. Mas se você nessa noite tirar essa cara feia, colocar um sorriso no rosto, se você é animal, seu coração se prepare. O céu será o limite para você a partir de hoje. Ninguém amarra suas mãos, ninguém amarra os seus pés. Você vai voar e vai voar bem alto nessa noite. Quem crê? Adore que Deus tira você de baixo e coloca você por cima. Adore que Ele muda o cativeiro da sua vida. Está entendendo? É você adorando e a roda girando da sua vida girando. Tem um louvor que eu gosto mais desse louvor. E esse louvor diz mais ou menos assim, diz assim: tu me adoras e eu visito a tua casa. Tu me adoras e eu visito a tua família. Tu me adoras e eu visito a tua saúde. Tu me adoras e ninguém mais te humilha. Tu me adoras e eu expulso os demônios. Tu me adoras e eu quebro todos os laços. Tu me adoras e eu envio anjos para batalhar, para pelejar pela sua vida. Alguém veio para adorar Ele nessa noite. Quem é? Quem é? Então aumente o volume dessa glória nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Reage nessa noite, minha irmã. Isso, mostra para o diabo que você não está morta. Isso, mostra para o diabo que você está ferida, mas está de pé ainda. Mostra para o diabo que você está chorando, mas está de pé ainda. O que importa é isso. O que importa é quando tem vida, tem esperança. Eu vou falar de novo. Enquanto tem vida, tem esperança. E quando você está de pé, respirando, trabalhando, e quando você está de pé vindo para o culto, a qualquer hora o milagre pode acontecer. Pastor, você está dizendo que a qualquer hora pode acontecer? É a qualquer hora. Você crê que antes desse culto terminar, já são 9h08 da noite. Você crê que até antes do pastor dar a bênção apostólica do culto terminar,
algo sobrenatural pode acontecer na sua vida. Glória a Deus! Crê de verdade. Você crê que antes desse culto terminar, o telefone possa tocar. Quem foi embora, Deus traz de volta para dentro de casa. Quem está doente, Jesus cura. Quem está enfermo, Jesus ilumina. Quem está atribulado, o Senhor liberta nessa noite. Você crê? Crê em coisas parecidas. Eu estava pregando, meu pastor, acho que tem mais de 2 anos. Eu estava pregando lá em Nossa Senhora do Socorro. Um pastor amigo meu dizendo: Varão, eu queria que o senhor viesse ministrar. Eu gosto muito de ouvir o senhor ministrar. Eu queria que o senhor viesse ministrar aqui na igreja. Só que eu tenho um problema, pastor. Eu estou com dificuldade financeira. Eu estou com um problema. A igreja está passando uma crise muito grande. Eu estou desempregado. A igreja está na crise. Eu não tenho dinheiro nem para dar só uma passagem de ônibus, pastor. O pastor passou para mim uma questão de pobreza. Eu me sensibilizei pelo pastor. Pastor, o senhor tem o que aí? Tem uma carroça, tem um cavalo, tem alguma coisa. Vem me buscar, pastor. Eu vou ministrar na sua igreja. Ele vai lá, eu estou de moto. Você vem me buscar. Eu vou ministrar na sua igreja. Mais tarde ele foi em minha casa, me pegou e me levou no meio do caminho, pastor. Ele abriu o coração. Ele disse: Varão, eu estou passando uma crise tão grande na minha vida. Eu estou desempregado. Ele diz: eu estou morando dentro da casa da minha sogra. Eu estou comendo porque a minha sogra está me dando de comida. Tamanha humilhação que eu estou passando. Meu Deus. Ele disse que por esse Glória a Deus! um currículo que eu tinha entregado já tinha anos. Eu já tinha dado perdido aquele currículo. Eu nunca imaginei que a empresa iria me chamar. Era no dia de domingo. E a mensagem que ele recebeu era mais ou menos assim. Ele disse: amanhã pela manhã o senhor está convidado para fazer uma entrevista. E se possível for fazer exames admissionais. Aleluia! A porta que estava fechada, Deus abriu naquele dia. 15 minutos. 15 minutos antes de terminar o culto. Glória a Você Deus. crê que em 15 minutos? Você quer que em 15 minutos Deus pode pegar você e colocar você pelo avesso aqui? Você quer que em 15 minutos Deus ele pode? 15 minutos se prepare. Eu estou arrepiado aqui. Tem um homem de branco caminhando no meio da congregação. Ele caminha para lá, ele caminha para cá. Ele só está esperando você adorar. Ele está esperando Glória a você Deus. reagir nessa noite. Isso, reage, minha irmã. Isso, abre a boca. Tira a tampa do vaso, tira. Tire a tampa do vaso dessa noite. Ele vai visitar a sua casa nessa noite. Não vai passar de hoje o teu milagre. A bênção, a porta que tanto você espera, a cura, o milagre, não passará de hoje. Tu verás o poder do teu Deus. Tu verás o tamanho da mão do teu Deus. Tu verás que o teu Deus tem poder de fazer coisas infinitas e mais além daquilo que nós pensamos. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba a tua bênção. Quem é que está desempregado aqui? Levante a mão. Só a pastora?
Só a irmã, tá todo mundo trabalhando, graças a Deus, não está abençoado demais. Quem aqui tem filho nas drogas? Quem aqui tem filho nas drogas? Quem tem filho no presídio preso? Quem tem marido na cachaça? Tem uma irmã ali, receba o teu milagre no nome de Jesus Cristo. Quem aqui tem um diagnóstico, uma enfermidade, uma doença, pastor, eu vou fazer uma cirurgia por esses dias. Pastor, por esse dia eu descobri algo, eu fui me apalpar, eu descobri um nódulo, eu estou com medo, assustada. Receba a cura nessa noite. Receba o teu milagre nessa noite. Receba. Seja curada. Seja liberta. Pelo poder da palavra de Jesus. Eu termino aqui. Esse homem, pastor, quando ele fica de frente para Jesus, ele não xinga. Detalhe, ele tinha 1000 motivos para xingar. Ele tinha 1000 motivos para dar um tapa no rosto de Jesus. Ele podia pegar na gravata do Senhor, mas ele não faz nada. Pelo contrário, ele dobra os joelhos e começa a adorar a Deus. Ele trocou a murmuração pela adoração. Glória a Deus. Pegue isso, guarde no seu coração. Troque a murmuração pela adoração. Troque aquelas palavras negativas que você fala dentro da sua casa. Troque essas palavras. Comece a abençoar o seu marido, comece a abençoar o seu filho, comece a abençoar o seu pão, comece a abençoar as suas finanças. Tu verás o que Deus vai fazer. Ele dobra os joelhos e ele diz: Senhor, se tu queres, se tu podes, Senhor, o Senhor pode me limpar. Jesus, eu estou sofrendo, eu estou comendo um pão que o diabo está amassando, mas eu acredito que o Senhor pode me restaurar, Jesus. Jesus olhou para ele e Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Qual a sua demanda? Qual o seu pedido? Ele disse: Senhor, eu quero voltar para casa. Jesus, eu quero ver minha esposa de novo, eu quero ver os meus filhos, quero ver os meus netos, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o seio da minha família. Jesus olhou para ele e Jesus disse: seja feita conforme a sua fé. Aleluia. Pastora Jéssica, não sei se foi de baixo para cima ou de cima para baixo, mas a Bíblia diz que as feridas daquele homem foram embora. Aleluia. Amém. O fedor de carne podre foi embora. A pele dele que estava em estado de decomposição foi embora. As moscas foram embora. E a Bíblia diz que naquele dia aconteceu um grande milagre. Se Deus fez na vida dele, Ele faz na sua também. Crê nisso? Pastor, o senhor está brincando com o meu emocional? Não. O senhor está brincando com os meus sentimentos? Não. Pastor, o senhor está pregando, eu estou todo arrepiado. Que é isso? É Deus falando com você nessa noite. Pastor, o senhor está pregando aí, a minha perna está tremendo, a minha carne está tremendo. Que é isso? É Deus te levantando aqui nessa noite. Pastor, o senhor está falando aqui, uma lágrima já rolou no canto do olho, o coração está querendo sair pela boca. O que é isso? É Deus te levantando aqui nessa noite. É Ele te levantando aqui nessa noite. Anima-te. Reage. Coloca um sorriso no rosto. Você com esse braço cruzado não vai chegar a lugar nenhum. Você com essa cara barrada não vai chegar a lugar nenhum. Você desse jeito que você está aí não chegará a lugar nenhum. Pastor, mas eu estou sofrendo. Faz como esse homem aqui. Está doente, está sofrendo. Adore. Aleluia! Que diz assim: quem canta os seus males espanta, não é isso, meu pastor? Quem adora os males se espanta também. Quem adora o diabo bate em retirada. Quem adora o diabo. Eu estou ouvindo um grito de derrota do diabo agora. Os demônios estão dando um grito. Estão voltando lá para as catatumbas do inferno. Estão procurando lá na esquina. Eles não te atormentarão mais. Não te atrapalharão mais. A vitória é sua. A vitória é sua. É sua. É sua. Venha, acredite, quando Deus quer fazer, Ele faz. Termino aqui de verdade. Pastor Sérgio, a ferida foi embora,
O fedor de carne podre foi embora. As moscas foram embora. Jesus diz uma palavra interessante. Eu imagino um abraço, ele dando de Jesus lágrimas nos olhos. Jesus disse para ele: moço, antes de você ir para sua casa, passe lá no Sinédrio, passe lá na igreja e apresente a oferta que Moisés determinou. E eu me perguntei: Senhor, Jesus, por que o Senhor fez isso com esse homem? Já tem muitos anos que esse homem não veio à família. Era o certo, quando ele recebeu o milagre, era para dizer: moço, recebeu a bênção, corre para casa, vai abraçar sua esposa, vai abraçar os seus Jesus. Não, antes de você ir para sua casa, primeiro passe no templo e apresente a oferta que Moisés determinou. Eu perguntei: Deus, por que o Senhor fez isso? Eu quero ver se você aprendeu a mensagem agora desde o início. Quem era que raspava a cabeça do cidadão? Quem era? Quem raspava a cabeça? Sacerdote. Quem tirava a roupa dele? Sacerdote. Quem colocou um sino no pescoço dele? Sacerdote. O sacerdote disse para ele: nunca mais Glória. você volta para casa. Glória a Nunca mais você vai voltar para sua família. Aí vem Jesus e disse: antes de você ir para sua casa, passe lá naquele Deus. lugar. Glória a Deus. Dê uma passada lá naquele lugar aonde não acreditaram em você, aonde disseram que você não iria vencer, que você seria um derrotado. Passe lá e mostre para eles aquilo que eu fiz na sua vida. Preparada? Está preparado? Você vai voltar lá naquele lugar. Vai voltar naquele lugar onde você foi humilhada. Vai voltar naquele lugar onde você foi pisada. Zombaram de você. Disseram que você era uma derrotada. Disseram que você era pobre, de maré. Você vai voltar lá naquele lugar e não será mais a mesma mulher. Não será mais o mesmo homem. Deus mudará a tua história a partir de hoje. Está preparado? Você vai voltar lá naquele lugar. Quem te viu, ou melhor, quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida. Quem viver verá onde Deus ele vai te levar. Quem viver verá o que Deus ele vai trabalhar na sua vida. Quem viver verá. Não acreditam? Quem? Essa daí não tem jeito. Esse daí também não. Esse daí só tem dois caminhos: ou cemitério ou presídio. Não tem mais jeito. Aí Jesus vai lá e mostre para eles aquilo que eu fiz na sua vida. Glória a Deus! Está preparada? Seu testemunho vai ser tão grande. Recebo, O que Deus vai fazer na sua vida será tão grandioso. Os de perto, os de longe, todos saberão que Deus é contigo. Amém, Jesus. Saberão que Deus é na sua vida. Saberão que foi Ele que te escolheu. Saberão que foi Ele que te chamou. Que não importa a sua condição financeira, não importa a sua cor, não importa se você é branco, se você é negro, não importa o que Deus vai fazer na sua vida, será coisas grandes. Eu vou falar de novo: o que Deus vai fazer na sua vida será grande. O que Deus vai fazer na sua vida será extraordinário. Vou pegar uma carona na palavra de Paulo. Paulo diz assim: aquilo que os olhos não viram, e que o ouvido não ouviu, e o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus guardou para a sua vida aqui nesse mundo. Antes de você ir para casa, passe lá na igreja, se apresente para o sacerdote. Imagina a cena, pastor. O homem agora não está mais com ferida. O homem agora não usa mais roupa de saco, está usando roupas nobres, sandália nos pés, perfumado, renovado. Lá vai ele entrando dentro do templo. Lá vai ele entrando, o sacerdote está na porta da igreja e um olha para o outro dizendo: algo conhecido daquele camarada. Aquele camarada que entrou agora aqui no culto. Quem conhece ele? Quem é que reconhece ele? Alguns dizem: eu conheço ele. Alguns anos atrás ele foi diagnosticado com uma lepra. Nós tiramos tudo dele. Tiramos a família, raspamos a cabeça dele, jogamos ele para fora do muro
mas parece que Deus restaurou a vida dele. Ô, glória! É forte. Deus limpou ele. Aleluia. Se Deus fez na vida dele, Ele faz na sua também. Eu recebo. É isso. Aprenda uma lição. Eu aprendi, pastor, uma lição desse homem. E eu quero que você aprenda também essa lição. Está sofrendo, adore. Não xingue. Não chute o pau da barraca. Não queira largar a igreja. Não queira deixar Jesus. Permaneça. Permaneça adorando. Permaneça glorificando. A qualquer hora o milagre ele pode acontecer. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Nunca mais essa mensagem vai sair da sua mente, do seu coração. Creio. Adore que o milagre aconteça. Dá glória para Deus, que é glória subindo e a glória descendo. Aleluia. Coloque as duas mãos no seu coração, no seu peito. Uma é pouco, coloque as duas. Estou vendo Deus mudando histórias, pastor, aqui nessa noite.